Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 168 e o estudo espírita será sobre a consciência após a morte. Bem, meus amigos, o Espiritismo nos ensina que, mesmo estando morto o corpo físico, né, o espírito continua a viver com um outro corpo, o corpo espiritual, ou o perispírito. Não é? Ensina também que, após a separação do corpo e da alma, nós podemos passar por uma espécie de perturbação. Então, ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre essa perturbação. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. A duração da perturbação após a morte pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e de acordo com o gênero da morte. O espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera, e alguns espíritos apresentam esta particularidade. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedades e angústias. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 3. Essa perturbação, como nós vimos na fala do Kardec, alguns espíritos, né, que são mais ligados aos sentidos da matéria, mais ligada à matéria, ela pode demorar mais ou menos tempo e eles continuam, né, mentalizando as deficiências do corpo físico, as doenças, as motivações da morte e uma série de circunstâncias. Então, em virtude disso, eles prosseguem acreditando que não podem, né, os que, por exemplo, eram tetraplégicos quando encarnados, eles acreditam que não podem andar, não podem movimentar o corpo. Aqueles que eram cegos quando encarnados acreditam que não podem enxergar, né? Os surdos mudos que não podem falar ou mesmo não podem ouvir. Apesar de serem espíritos libertos, eles se encontram com as mentes deles cristalizadas nas enfermidades, não é? Então, assim, eles precisam do auxílio, de um esclarecimento, não é? Quando eles vêm nas reuniões mediúnicas, não é? Eles precisam ser esclarecidos da real situação que eles estão passando. Por quê? Porque no plano espiritual, as nossas mentes, elas são livres, não é? E pela plasticidade do nosso perispírito, nós podemos ser quem quisermos. Nós podemos buscar uma identificação, não é, de uma vida passada, ou mesmo uma identificação desta vida, mas numa idade mais nova, numa idade mais velha. Não é? Então, nós podemos plasmar o perispírito da forma que nós quisermos. E assim nós podemos andar, falar, né? E uma série de coisas. Ouçamos aí o que Marcelo Caetano nos fala sobre essa plasticidade do perispírito. O perispírito trata-se, portanto, de matéria em outro estado, mais sutil, mais plástica, mais obediente à ação do pensamento e da vontade. Funciona como espelho moral, registrando as conquistas e os atrasos do ser. Por essa razão, espíritos inferiores frequentemente confundem o perispírito
com o corpo carnal, permanecendo presos às ilusões da vida terrena. Ele é plástico, isto é, moldável pela mente. Essa plasticidade explica as transformações morfológicas observadas em espíritos perturbados ou sublimados. O estado psíquico, portanto, não é fruto do acaso, mas obra direta do próprio espírito, que registra, conserva e manifesta a lei de causa e efeito, tornando visível no além a obra íntima de cada ser, como ensina Leon Denis em No Invisível. Marcelo Caetano Monteiro em O Perispírito, a arquitetura oculta do ser. Como nós podemos ver, mesmo que o nosso corpo físico, certamente, ele vai se decompor na Terra, não é? Mas nossas mentes, o nosso espírito, ele se liberta após o desencarne. Ele se liberta do peso do corpo material. Quando nós temos consciência dessa libertação mental, esse processo certamente alivia as nossas dores no mundo dos espíritos, porque nós passamos a perceber a nossa realidade, o processo que nós estamos passando naquele momento. Por isso que quando nós na reunião mediúnica travamos o diálogo com esses irmãos, não é? Fica bem claro que a mediunidade ela é uma relação de amor e de fraternidade, como eu sempre tenho dito. Era esse o aprendizado que eu queria passar nessa semana, não é? E eu também aprendo muito com isso, e para que nós percebamos e não fiquemos muito ligados às coisas materiais. Lembrando que quando nós desencarnarmos, o nosso espírito estará mais liberto. Aí assim nós devemos buscar, não é, entender aquele momento que nós estamos passando. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau, pessoal.